1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. A palavra de Deus diz o seguinte: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. A igreja pode se sentar? Queridos, Pedro, aqui na sua epístola, ele descreve aqui nesses versículos que lemos, aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, características realmente claras, diretas, que um verdadeiro salvo, um eleito, ele precisa ter. Meus irmãos, e para nós iniciarmos esse estudo, é necessário entendermos a primeira coisa que um eleito, um salvo, ele precisa de fato ter claro dentro da sua vida, é que a morada dele, o estilo de vida pela qual ele vive, o padrão pela qual ele precisa viver, não está ligado a esse mundo, porque a morada de um eleito, ele sabe, não está neste mundo, mas sim o céu. A morada de um eleito é a eternidade de Deus. Porque, meus irmãos, nós sabemos que o mundo, ele já tem um padrão muito bem definido. Um estilo de vida já realmente, por que não dizer, bem organizado. Porque aquele que dita as regras desse mundo, aquele que coordena todos esses aspectos, esse estilo de vida padronizado que o mundo tem, nós sabemos que é Satanás, é o diabo.
Meus irmãos, e nós vemos dia após dia, e a palavra ela nos dá realmente embasamento para dizer isso aos irmãos, que o mundo ele jaz em trevas. O mundo jaz do maligno. E a cada dia que passa, vemos, igreja, que a estrada ela está sendo muito bem pavimentada para que o anticristo predomine e que a profecia bíblica se cumpra. Meus irmãos, é claro e evidente que os eleitos precisam nessa última hora, aquele que realmente tem certeza de salvação, que é um eleito em Deus, precisa estar vigilante e realmente tendo um posicionamento nessa última hora, irmãos. Porque nós vemos que a cada dia que passa o mundo está caminhando realmente para essa condição terrível de realmente uma predominação daquilo que é abominável à santidade de Deus. Nessa última semana agora, nós tivemos uma notícia, eu creio que muitos aqui já devem estar sabendo, se não estão sabendo, eu quero informar os irmãos nessa manhã. Não quero que os irmãos se escandalizem, mas de fato, igreja, o estudo dessa manhã ele é muito propício para que todos nós saiamos daqui dessa manhã realmente entendendo que precisamos estar vigilantes a todo momento. E que se nós temos certeza de salvação, que fomos eleitos por Deus, realmente precisamos nos posicionar firmemente à luz da palavra. Nessa semana, como eu disse, tivemos uma notícia que o Supremo Tribunal Federal deste país pela qual nós ainda estamos, que eu quero até abrir esse parênteses porque nós não pertencemos a esse país. A Bíblia fala que o eleito, ele é peregrino em terra estranha, ou seja, nós estamos nesse mundo aqui, irmãos, de passagem. A nossa morada não é aqui, é o céu. Ou seja, o nosso país, momentaneamente, é o Brasil. Somos brasileiros. Mas a nossa nacionalidade, igreja, louvado seja o nome do Senhor, é a Jerusalém eterna, é a Canaã celestial. É lá que nós almejamos e queremos estar. O eleito sabe que ele veio da eternidade de Deus, passará um período aqui nesse mundo e um dia ele estará nos braços do seu Salvador. Estará nos braços daquele que o criou. Pois bem, igreja, como eu disse, nós ainda estamos nesse país. E nós vemos que aqui há leis, regras, situações, e nós vemos que a própria instituição desse país, as leis desse país, têm trabalhado. Uma estrada tem sido pavimentada para que o anticristo predomine. Nessa semana tivemos a notícia que o Supremo Tribunal Federal desse país, a sua maioria já está caminhando para aprovar a descriminalização da maconha, da droga ilícita. Meus irmãos, isso é grave, isso é sério. E isso está acontecendo dentro do nosso país. Eu não quero tratar aqui nessa manhã, irmãos, de política, de algo social, econômico, de forma alguma. Porque o nosso papel é orar, é vigiar. Mas eu fiz e dei essa informação para a igreja porque, de fato, irmãos, o mundo está padronizado, organizado. E Satanás, meus irmãos, ele faz toda uma questão que aparentemente, aos olhos das pessoas, parece ser bonito, parece ser agradável. Usa meios, e a Bíblia fala que nos últimos dias existiria e apareceria falsos ensinos, falsos mestres, condições que, se possível, enganaria até mesmo os eleitos, os salvos em Cristo. Então, por isso, irmãos, o estudo dessa manhã,
Porque se nós realmente queremos ser uma igreja bíblica, se realmente há pessoas que têm certeza de salvação, que foram eleitos, salvos em Cristo, meus irmãos, ao vermos condições como essas que nós estamos atravessando atualmente, que tem ocorrido nos nossos dias, nós como cristãos que somos, precisamos nos posicionar. Precisamos estar atentos. Mas a pergunta que surge é a seguinte: como eu tenho certeza de salvação? Como eu tenho certeza que eu sou um eleito, um salvo em Cristo? Meus irmãos, e rapidamente, eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, porque aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, no capítulo 1 aqui de Tessalonicenses, irmãos, ele descreve aqui realmente o que é uma igreja eleita. Quais são realmente os preceitos de um eleito em Cristo? Em toda a Escritura nós vemos várias referências, irmãos, de homens e mulheres, pessoas que foram eleitos e salvos em Cristo. Mas nesse capítulo aqui, primeiro, de 1 Tessalonicenses, irmãos, nós vemos claramente aqui que Paulo aqui usa a igreja de Tessalônica, uma igreja, irmãos, nova na fé. Mas os irmãos vão ver, e depois isso, os irmãos ficam de tarefa para casa, para os irmãos, que em todas as duas cartas aqui de Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, nós vemos claramente uma igreja com marcas profundas de maturidade cristã. De realmente uma igreja nova, mas uma igreja realmente temente a Deus. E Paulo usa aqui, os irmãos vão ver no capítulo 1, realmente aqui características de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro eleito. Eu quero rapidamente aqui ler com os irmãos, eu quero que todos abram a Bíblia e acompanhem juntos. Nós vamos passar bem rapidamente aqui no capítulo 1, que tem 10 versículos somente. Vamos passar bem rápido, porque o objetivo do estudo aqui nessa manhã é tratar sobre estilo de vida de um eleito. Um padrão bíblico que Deus instituiu. Mas aqui nesse capítulo, nós vamos aqui nessa manhã fazer como um teste para a nossa salvação. Um teste para que cada um de nós, nessa manhã aqui, olhe para dentro de si e diga: será que eu sou um eleito? Será que realmente eu sou um salvo? Será que realmente Deus, antes da fundação do mundo, como a palavra diz, realmente me elegeu? Como é descrito ali em Romanos 8, versículo 30, quando a palavra fala que aos que predestinou, ou seja, eleição, a esses também chamou. E a esses que também chamou, a esses também justificou. E a esses que também justificou, a estes também glorificou. Será que nós estamos dentro desse rol de eleitos, salvos em Cristo? Vamos ver aqui, irmãos. Está ruim? Perdão, irmãos, vamos continuar? Então vamos lá. Versículo 1, Tessalonicenses aí, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aqui, meus irmãos, nós vemos aqui claramente um eleito. Ele, primeiramente, ele crê realmente na figura de um Deus trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui a autoria do livro se dá a Paulo, Silvano e Timóteo. Eles escrevem a igreja de Tessalônica. É como se eles quisessem dizer assim, irmãos: a igreja de Tessalônica, ela é um padrão bíblico. A igreja de Tessalônica é o padrão de uma igreja eleita.
Aí ele continua. Ele escreve tanto a igreja de Tessalônica, quanto a aqueles que estão em Deus Pai e no Senhor Jesus. Os irmãos viram aí? A igreja de Tessalônica, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, creem na figura da Trindade, já é um sinal, meu irmão, que você é um eleito, é um salvo. Vamos lá? Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos outra característica. Um verdadeiro eleito, ele é um abnegado no amor em Cristo. Ele é firme nas promessas de Cristo Jesus, naquilo que Jesus mesmo prometeu. E ele está a cada dia firmado na esperança que há em Cristo Jesus. Vamos lá. Versículo 4, perdão. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Estão vendo, irmãos? Então aqui Paulo quis dizer o seguinte: o eleito que tem essas características é abnegado em amor, firmado em Cristo, aquele que está firmado nas promessas do Senhor e tem a sua fé firmada nele. Estes, está aí no versículo 4, Paulo aqui chama de amados de Deus, e assim reconhece a vossa eleição. Então, irmãos, aqui Paulo ele traz aqui características bem básicas de um verdadeiro eleito, de um verdadeiro salvo. Então, irmão, se realmente você tem essas características, se você arrepende dos seus pecados e os confessa perante Cristo, e realmente, meu irmão, o pecado ele te incomoda, se o pecado já não se tornou uma rotina na sua vida, porque a principal característica de um não eleito, preste atenção, igreja, a principal característica de uma pessoa que não é eleita, não é salva em Cristo, é que o pecado não constrange ele. Ele peca, ele erra, ele falha, e aquilo ali se torna algo natural na vida dele. Os dias passam, os meses passam, os anos passam, os pecados se repetem, os erros continuam sendo constantes, e a pessoa não tem transformação de vida. Ou seja, ela comete os mesmos erros, as mesmas falhas, e não há mudança. Ou seja, é um sinal de alguém que não foi salvo. Não é um eleito. Mas se você reconhece seus pecados, o pecado te constrange, você se coloca diante de Deus, pede perdão aos pecados e vive essas características aqui, de uma fé redentora, do amor que Deus produz dentro de você e de uma esperança que produz realmente uma paciência triunfadora diante de Deus, uma esperança somente em Cristo. Meu irmão, você é um eleito. Você é um salvo em Cristo. E mediante isso, irmãos, você tendo esse entendimento, sou um eleito, sou um salvo, é necessário que realmente nós entendamos que durante essa trajetória de vida, como eu disse, essa passagem que nós temos nesse mundo como peregrinos, nós precisamos ter um estilo de vida diferente, um padrão de vida diferente. Nós não podemos, irmãos, nos moldar segundo o padrão de vida desse mundo. Realmente a moda, o modismo desse mundo. Ou seja, aquela pessoa faz, vou fazer igual. Não, irmão. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos eleitos, pelos salvos. Meus irmãos, nós vemos que hoje há muitas circunstâncias que tentam às vezes confundir.
entretenimentos, séries, realmente conversas, várias condições que nós vamos elencar aqui durante todo o estudo e que realmente vão servir para os irmãos aqui nessa manhã se atentarem, se preservarem, vigiarem, para não entrarem numa condição assim e viver, irmãos, porque Pedro aqui na sua carta, vamos voltar lá novamente, peço que os irmãos voltem lá para 1 Pedro. Nesse capítulo, irmão, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 13, realmente conselhos práticos para os irmãos. Conselhos bem práticos essa manhã. Eu creio que os irmãos, no decorrer dos dias, vão lembrar isso, vai vir à memória dos irmãos, esses conselhos que Pedro dão aqui, porque nós vamos ser confrontados justamente nisso aqui, que Pedro, inspirado por Deus, deixou para nós aqui nessa manhã, como ensino, como legado. Amém, irmãos? Então vamos lá. Nós vamos começar no versículo 13, e nós vamos dividir, irmãos, esse estudo aqui nessa manhã, em 3 tópicos. 3 tópicos aqui que Pedro aqui quis deixar claro, que é o estilo de vida, o padrão de vida que o Senhor ele exige dos seus eleitos, dos seus salvos. Primeiro, os salvos devem viver em santidade. Segundo, os salvos devem viver com reverência a Deus. E terceiro, os salvos devem viver em amor. Então, vamos tratar primeiro, irmãos, sobre os salvos devendo viver em santidade perante Deus. Então, do versículo 13, irmãos, por isso que eu pedi para os irmãos manterem as Bíblias abertas, nós vamos acompanhar juntos. Do versículo 13 ao 16, nós vemos aqui sobre esse processo que nós estamos vivendo hoje. Como eu disse, eu até recitei o versículo lá em Romanos 8, versículo 30. Deus nos elegeu, nos predestinou, ou seja, Ele nos elegeu, nos chamou, nos justificou, nos regenerou para termos uma vida nova dele. Só que lá no versículo fala, e a esses também glorificou. A glorificação nós não estamos vivendo ainda, porque a glorificação será só na eternidade, será só no céu. Então qual o processo que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Um eleito, um salvo vive hoje, nesse atual momento. A santidade. É esse processo que nós estamos vivendo no dia de hoje. O salvo, irmão, ele precisa ter uma vida santa diante de Deus, uma vida pura. E aqui, ele, no versículo 13, Paulo aqui ele já dá o primeiro conselho a nós do que é ter uma vida santa diante de Deus. Ele diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então aqui, em relação à santidade, ele traz aqui o primeiro entendimento, que é: cinge o vosso entendimento e sede sóbrios. O que é isso? É realmente, irmãos, termos uma mente, pensamentos que agradem a Deus. Mas às vezes pode surgir uma pergunta dos irmãos: mas nós já entendemos, pastor, que nós somos de uma natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, somos falhos. E a nossa inclinação, ela é para o mal. Como que eu vou ter pensamentos bons? Como que eu vou pensar coisas boas, ter uma mente santa, sendo tão pecador assim? Meus irmãos, um salvo, um eleito, ele sabe que ele foi lavado e remido no sangue precioso de Cristo Jesus. Os pensamentos ruins vão vir, irmãos. É claro que vai vir. Você vai pensar coisas que não agradam a Deus. Mas você tem um recurso da graça do Senhor, realmente, que é a oração, que é o devocional,
que é você realmente dobrar os joelhos, irmão, e clamar a Deus por misericórdia. Irmão, quando o pensamento ruim vir, ore ao Senhor, Senhor, tire isso de mim, repreende esses maus pensamentos, esses sentimentos que estão dentro de mim, porque eu quero ter uma vida santa diante de Ti. Então aqui, meus irmãos, o primeiro conselho é esse: prepare a sua mente. Meus irmãos, na antiguidade, só para os irmãos entenderem, era necessário amarrar as vestes esvoaçantes, né, que é o que Paulo quis dizer aqui, ó, cingir os vossos entendimentos, porque, no contrário, aquilo ali atrapalharia o trabalho das pessoas. Então, quando ele fala aqui para cingir as vestes, é realmente, irmãos, para que nós tenhamos uma vida alinhada diante de Deus, uma vida pura diante dele, uma vida, irmãos, para que a gente possa cada dia estar preparado para a batalha da vida. Porque ao sairmos ali daquela porta, irmãos, as batalhas continuam. Às vezes a gente vê no meio da igreja pessoas que às vezes se achegam e têm um entendimento de vida santa somente no momento de estar congregando aqui, no momento do culto ao Senhor. E não, irmãos. A nossa vida de santidade, ela tem que ser todos os dias da semana, todos os dias do nosso mês, todos os dias da nossa vida. Uma vida santa não se restringe à igreja, irmão. Mas uma vida santa, ela é diária. A mente precisa ser trabalhada todos os dias. Porque nós vamos ser tentados todos os dias. Aonde? Nos nossos pensamentos. A principal batalha que você vive, irmão, é contra você mesmo. Sabia disso? A sua principal luta, a minha principal luta, é contra a minha mente, os meus pensamentos, a mim próprio. Segundo conselho aí, que Paulo dá no versículo 13, em relação à santidade: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, que fomos salvos pela graça, mediante a fé. Foi algo que não veio de nós, não partiu de nós, mas foi um dom de Deus. Ele alcançar os seus eleitos, ele alcançar os seus salvos. Ou seja, um eleito, um salvo, ele deve esperar somente na graça do Senhor. Somente naquilo que é a graça gloriosa, bendita, santa de Cristo Jesus. Irmão, não deposite a sua confiança naquilo que é passageiro. Nós aprendemos aqui no início do estudo que a nossa morada ela não é aqui. Então, se sua morada não é aqui, meu irmão, a sua prioridade também não deve ser aqui. A sua vida não pode estar baseada aqui nas coisas dessa vida. Ou seja, Paulo aconselha: esperai inteiramente na graça do Senhor. Está aí no versículo 13, na parte B, que tem sido trazida na revelação de Jesus Cristo. Que revelação é essa, irmãos? Palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, aonde está contido aqui, irmãos, tudo aquilo que precisamos, os conselhos, como foi trago aqui semana passada, o conselho de Deus, e aqui foi trago na escola bíblica passada, tudo aquilo que precisamos para realmente ter uma direção segura de Deus, uma direção certa, para que não venhamos andar segundo os nossos preceitos e pensamentos, mas andar segundo a vontade de Deus, ter a direção dele para a nossa vida. E mantermos sóbrios. Sabe o que é isso, irmão? O que Paulo quis dizer aqui? Pedro quis dizer aqui? Você está sóbrio, é você realmente estar totalmente atento ao que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, as coisas estão acontecendo, o mundo está indo de mal a pior, mas você está vigilante, você está seguro. As leis estão sendo instituídas para realmente o mundo piorar, mas o salvo está entendendo o seguinte: eu vou orar mais, eu vou vigiar mais, eu vou estar mais constante e abundante naquilo que são as coisas do Senhor. Sabe para quê? Porque eu quero um dia estar na morada eterna com o meu Senhor. A minha preocupação já não está mais aqui mais.
se político A, B ou C vai ganhar a eleição, vai assumir a prefeitura, o estado, o país. Não, meu irmão, a preocupação nossa não é essa. Qualquer um que ali assumir, não importa. Sabe por quê? Porque o dono da nossa vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que governa a nossa vida. Amém, igreja? Versículo 14. Nós vemos aqui o ensino da parte do Senhor, como filhos da obediência. Acompanha comigo, irmãos. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Irmãos, para ser santo, para você ter uma vida de santidade a Deus, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Vivemos uma condição que nós tínhamos que ser obedientes à instituição pela qual nós estávamos. Não, irmão, isso é heresia. Os irmãos não devem obediência a essa instituição, à Igreja Reformada em Cristo. Não. Nós devemos obediência a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é aquele que governa uma igreja que é bíblica. Uma igreja que é eleita. Uma igreja que é eleita não é governada por homens. Uma igreja eleita, ela é governada por Cristo Jesus, que é aquele que governa esta igreja. Meus irmãos, e aqui a palavra é clara: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente. Pedro aqui, irmãos, está querendo dizer o seguinte: não seja moldado segundo aquilo que você vivia antes. Há paixões que são mundanas. A paixão, irmão, ela passa. Ela é momentânea. As paixões, meus irmãos, que Pedro aqui, ele deixa aqui claro aqui que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Quem é ignorante é aquele que não conhece a Escritura Sagrada. O que a Bíblia fala, irmãos? Errais por não conhecer as Escrituras. Quando uma igreja, um eleito, ele não conhece a palavra, tem algo errado acontecendo aí. Um eleito, ele é apegado à palavra. Ele tem prazer, ele medita de dia e de noite na palavra. Lá em Salmos diz isso. Meus irmãos, nós precisamos criar um hábito de ler mais as Escrituras. A gente precisa criar um hábito de realmente ser mais apegado à palavra de Deus. Porque assim, irmãos, nós não vamos realmente ser amoldados às paixões que tínhamos anteriormente. Ou seja, o velho homem, ele pode até querer voltar por nossa inclinação pecaminosa. Mas ao mesmo tempo, quando você está apegado à palavra, meu irmão, esse velho homem, ele fica ali quietinho, ali escondido. Ele começa a florar. Você ora a Deus, você suplica a Ele, você tem uma vida santa diante dele, e aquele velho homem fica ali, morto, dormindo. Ele não aflora. Por quê? Porque você está tendo uma vida de comunhão. Você está tendo um estilo de vida, um padrão que agrada a Deus. E assim você se preserva das circunstâncias. Ou seja, você não está moldado segundo aquilo que o mundo dita, mas você está moldado segundo ao dono da sua vida, aquele que te criou, que é o nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Até aqui está entendido? O estilo de vida, o padrão de vida de um salvo. Versículo 15, vamos lá, outro conselho. Que aqui, Pedro aqui deixa para nós. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós servimos a um Deus, que a Bíblia fala que Ele é 3 vezes santo. A Bíblia relata lá em Isaías que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia
da tua glória. Aquele que é santo, irmãos, ele sabe que ele está servindo um Deus santo. Por isso que ele precisa ser santo. Então aqui, Pedro aqui, ele deixa um entendimento claro para que nós possamos ser santos em todo o nosso procedimento. Ou seja, irmão, sai daquela porta ali, maridos, sede santos com a sua esposa. Esposas, sede santas com o vosso marido. Filhos, sede santos com vossos pais. No trabalho, irmão, sede santos. Uma vida de santidade, meus irmãos, ela é rotineira, ela é constante. Ela precisa ser vivida em todo procedimento. Em todo procedimento. Tudo aquilo que fazemos. Nós estamos batendo muito na tecla, e os irmãos viram que é a missão da nossa igreja, é aquilo que nós temos vivido, e queremos praticar isso, que é viver para a glória de Deus. Amando a Deus, amando as pessoas, impactando o mundo, todos aqui sabem disso. Mas como que a gente vai cumprir, meus irmãos, essas ordenanças bíblicas, santas, se a gente não tiver um estilo de vida diferente das pessoas aí fora? Se a gente não tiver um padrão de vida diferente, nós não vamos conseguir, irmãos. Nós não vamos conseguir. Nós vamos falhar nisso. E versículo 16, encerrando aqui a primeira parte, de os salvos devem viver em santidade. Está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A igreja, ela agradece, ela tem gratidão a Deus e louvor a Deus, porque um dos atributos, se nós vamos estudar isso na nossa série, nos domingos à noite, é o quanto Deus ele é santo, a santidade dele. E quando você entende que Deus é santo, irmão, sobe um temor dentro de você. Sobe um temor. Porque você pensa assim, meu Deus, tu és santo. O Senhor se ofende com o meu pecado, com aquilo que eu faço. Então eu preciso orar mais. Eu preciso clamar mais. Irmãos, e não tem nada que impede nós de orarmos ao Senhor. A gente vê durante a semana que a vida é muito corrida. Todos aqui têm trabalho, casa para cuidar, filhos, casamento, as obrigações do dia a dia nosso, que realmente nos apertam. Mas o que te impede de orar, irmão? Lá no serviço, dentro do seu coração. Está ali trabalhando, ali fazendo as suas tarefas, e você orando a Deus. O que te impede, irmão, de realmente, os pequenos intervalos que você tem, nas 24 horas do seu dia, de você tirar 5 minutos do seu tempo e ler uma passagem bíblica, fazer o seu devocional, meditar na Escritura Sagrada, irmão. É desse jeito que você é santo, como o Pai, Deus Pai é santo. Amém, igreja? Até aqui está entendido sobre este estilo de vida, esse padrão de vida de um eleito? Amém? Vamos lá então para o segundo tópico, nós vamos tratar aqui nessa manhã, que é os salvos devendo viver uma vida de reverência a Deus. Um eleito, irmão, que quer ter um estilo de vida, um padrão de vida segundo a vontade de Deus, ele precisa ter reverência a Deus. Vamos ver no versículo 17? Vamos lá? Olha o que o versículo 17 ensina aí, irmãos. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Estão vendo o que eu disse no início do estudo, irmãos, que nós somos peregrinos aqui em terra estranha? Pedro aqui quis dizer o seguinte: durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, durante o tempo que vocês estiverem aqui nesse mundo, olha o conselho aí, invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as suas obras cada um.
Irmão, nós devemos invocar o nome de Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E aqui ele usa um termo aqui, sem acepção de pessoas. Irmãos, o ser humano ele tem um hábito muito ruim, de às vezes se reunir em pequenos grupos fechados. O que é isso? É realmente você estar mais junto com pessoas que você tem mais familiaridade, que você gosta, que você se dá bem. E isso, meus irmãos, é pecado? Não. Mas o pecado está em você fazer a acepção de pessoas. Ou seja, eu só me relaciono com certas pessoas dentro da igreja. Que eu me dou melhor, que eu me sinto bem. Não, irmãos, a igreja é um corpo vivo. A igreja é um corpo de Cristo que todos devem ter realmente comunhão uns com os outros. Às vezes, meu irmão, você pode olhar aquele irmãozinho ali que às vezes você acha que você não se dá bem com ele. Mas, querido, ele é um salvo em Cristo, como você também. Se você tem certeza de salvação e ele tem, você precisa ter comunhão com esse irmão. Nós lembramos aqui, vivemos a memória, aqui na igreja nós temos os nossos pequenos grupos. Temos aqui 3 pequenos grupos. Tem sido uma bênção para nós, para a igreja. Mas esses pequenos grupos jamais podem causar acepção em toda a igreja. Os 3 grupos reúnem separadamente, mas eles estão em um só objetivo, vivendo uma só missão, querendo viver para a glória de Deus, amar as pessoas, impactando o mundo. Meus irmãos, nós reunimos todas as quintas-feiras, nos lares, e no fim de semana, esses 3 pequenos grupos se reúnem juntos aqui na igreja. Ou seja, sabe para quê? Para que tudo aquilo que aprendemos durante a semana, lá no pequeno grupo, nós venhamos viver aqui congregando juntos na presença de Deus. Unidos na graça, irmãos. Ou seja, não podemos fazer acepção de pessoas, porque o nosso Deus não faz isso. Se queremos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus, ou seja, irmãos, pequenos cristos, precisamos agir segundo aquilo que Cristo realmente fez e faz. Quer uma dica, irmãos? Quer uma dica? Um conselho aqui para os irmãos? No nosso dia a dia, para ter uma vida santa, um estilo de vida segundo a vontade do Senhor? Querem ver? Quando você se deparar com uma situação, faça a pergunta dentro de você. Como Jesus agiria nesse instante aqui? Vou dar um exemplo, tá? Bem prático. Você está dirigindo. Alguém vai e te fecha. Te xinga. Te ofende. Nós vamos ficar irados, vamos, irmão? Sim ou não? Fica nervoso. Por quê? Alguém te ofendeu. Né? Aconteceu ali um problema. Você foi ali confrontado ali. No seu coração, irmão, você precisa dizer o seguinte: o que Jesus faria nesse momento aqui? Será que ele revidaria? Será que Jesus ficaria irado também? Será que Jesus aqui, o que ele faria? Faça isso, irmão. O que Jesus faria lá dentro do meu lar, numa situação com meu filho, com a minha esposa, com meu marido? O que Jesus faria? No trabalho, quando você for cobrado ali por algum aspecto, como Jesus responderia àquela questão? Meus irmãos, é isso que tem que começar a colocar em prática a partir de hoje. Porque se vivemos segundo a vontade de Deus, se somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que viver segundo a vontade dEle. E saber aquilo que a palavra ensina através disso. Amém, igreja? Então aqui o conselho é claro. Não sejamos ignorantes acerca da palavra de Deus. Mas tenhamos um estilo de vida, um padrão de vida bíblico, irmãos. Versículo 18, vamos lá, já indo para o final do nosso estudo, irmãos. Versículo 18, olha o outro conselho aí que Pedro dá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Pedro aqui, meus irmãos, trata aqui de uma condição que aperta muitos, viu? Que é isso aqui, ó. Dinheiro. Realmente, irmãos, como a Bíblia fala, o dinheiro tem sido a raiz de muitos males para muitos. Muitos porque são avarentos, não são generosos, não realmente auxiliam, que a Bíblia fala que nós devemos utilizar aquilo que é o nosso ganho para o avanço do reino, para o bem, para que possamos servir a Deus melhor. E o dinheiro também tem sido um prejuízo, a prata e o ouro que Pedro está citando aqui, no sentido daquele que gasta acerbadamente, que gasta mais do que os seus ganhos. Só que Pedro deixa claro aqui, irmãos, que nós não fomos gerados, eleitos, por coisas corruptíveis, como prata e ouro. Não fomos, irmãos, o eleito não foi gerado nisso, algo que é corruptível, que acaba, não devemos, o nosso estilo de vida, irmãos, precisa ser realmente sóbrio, santo. Devemos realmente lidar bem com os nossos ganhos, nem ser gastadores demais e nem ser avarentos. Precisamos, meus irmãos, realmente termos um equilíbrio na nossa vida e realmente entender o que a Bíblia ensina sobre isso. Foi o que Pedro quis dizer aqui, ó. Vós fostes resgatados não por isso, não por essas circunstâncias, mas fostes resgatados realmente, olha aí, versículo 19. Olha o que a palavra fala aí, ó. Pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. É nele que fomos resgatados. É nele que é a base sólida da nossa vida, irmãos. Que é a base incorruptível. Que Deus não tira, que isso ninguém vai tirar de nós, irmãos. Ninguém. O eleito jamais perderá isso, porque ele é o selo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É a promessa que Deus deu para os eleitos, irmãos. Os salvos em Cristo. Ou seja, devemos viver um estilo de vida baseados nisso. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu-lhe glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então aqui o terceiro conselho, meus irmãos, e último, relacionado a uma vida de reverência a Deus. Ou seja, tudo que eu vou fazer é meu trabalho, é um negócio que eu vou fazer, é realmente uma ajuda que eu vou dar, ou é um assunto que eu vou tratar com um familiar, qualquer coisa que você venha fazer na sua vida, irmão, tem que ser dado glória para Deus, louvor a Deus, exaltação a Deus. Para quê? Aqui, ó, Pedro explica claramente aqui, ó, porque nele tendes fé, e é essa fé que gera esperança e confiança em Deus. Então, ter um estilo de vida padronizado, irmãos, em Deus, é você, em todas as circunstâncias que você tiver, não olha para as suas forças, não. É natural de nós, irmãos, querer resolver as coisas do nosso jeito. Não é verdade, irmãos? A primeira coisa que a gente faz é olhar primeiro os nossos recursos. Quando o problema chega, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Igual os empresários que a gente tem aqui, os irmãos que têm o seu próprio negócio, né? Problemas é que não faltam, né, irmãos? Né, Jean? Problemas é que não faltam. Sempre surgem situações. E o que vocês procuram fazer, né? A primeiro momento? Tentar resolver ali. Mas o que Deus nos ensina na palavra é, antes de entrar ali com a sua força ali, com a sua inteligência, ore ao Senhor, o Senhor me dê graça para resolver esse problema. Senhor, me
Me dê condição para que eu tenha sabedoria, discernimento, para entender a situação e para que realmente o Senhor ponha as mãos sobre isso. Irmãos, é isso que Pedro aqui está ensinando a nós. A nossa fé e esperança precisa estar em Deus. Precisamos exercitar a fé para que tenhamos um estilo de vida segundo a vontade de Deus. E queridos, terceiro e último tópico, que Pedro aqui ele tratou do versículo 22 ao versículo 25, do capítulo 1 aí da Epístola de Pedro. Os salvos, os eleitos, eles devem viver em amor. Deve haver amor no meio da igreja. E aqui no versículo 22, ele deixa aqui o primeiro conselho. Acompanhe comigo, irmãos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vou parar aqui. Pedro aqui usou um termo aqui, irmãos, um amor não fingido. Às vezes a gente vê assim, circunstâncias, coisas que a gente fica às vezes como pastor, como ministério, às vezes chateado. Às vezes a gente vê assim, irmãos que às vezes convivem por uma obrigação congregacional. Porque está ali, né? Ah, não, eu preciso amar meu irmão. Mas não tem um amor incondicional. Um amor ardente, igual Pedro descreve aqui, ó. Porque a Bíblia aqui, irmãos, Pedro é claro. Se nós fomos purificados, se a nossa alma foi purificada, se temos obediência à verdade, está aí, irmãos, versículo 22. Se temos obediência à verdade, nós temos em vista o amor fraternal não fingido. Então você não precisa amar o irmão por obrigação. Ame ele de toda a sua alma. Não tem um amor fingido, irmão. Tem um amor ágape, um amor santo. Ame seu irmão. Ame seu próximo. Meus irmãos, e quando falamos em amar as pessoas e impactar o mundo aqui na igreja, você deve amar o irmão que está lá fora, uma alma que está perdida. Como você vai amar uma alma que você nem conhece? Só por Cristo Jesus, irmão. Porque às vezes pode surgir essa pergunta dentro de você. Como que eu vou amar um desconhecido? Como eu vou amar uma pessoa que não está do meu lado? Meus irmãos, só tendo essa fé redentora dentro de nós. Só tendo um estilo de vida, um padrão de vida, segundo a vontade de Deus. Aí sim você vai amar a alma, vai amar o irmão que está do seu lado aí agora. Vai amar ele de todo o seu coração, vai se preocupar com ele, vai orar junto com ele. Meus irmãos, e é pelo amor, a Bíblia fala, relata, que é pelo amor que nós vamos ser conhecidos. É no amor de Cristo que a igreja santa vai ser conhecida. E se queremos ser uma igreja relevante, irmãos, se queremos ser uma igreja santa, a gente precisa colocar isso em prática. Porque senão nós vamos ser mais uma denominação, mais uma religião, e eu tenho certeza que não é isso que os irmãos querem. Queremos sim ser uma igreja relevante, queremos ser uma igreja como a igreja de Tessalônica, que Paulo ali olhou sobre ela e viu ela como uma referência. E nós estamos vivendo, irmãos, dia após dia buscando isso. Queremos isso para nós. Versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Sabe o que Pedro aqui está querendo dizer, irmãos? É que nós fomos regenerados e que a palavra, ela é a nossa direção. O conselho, a prática, está aqui, ó. A gente não precisa inventar nada aqui, irmãos. Não precisamos aqui fazer uma cartilha para os irmãos de como se vestir, de como se portar. Nós, os pastores, nós não somos esteticistas, não, irmãos. Para definir a sua vestimenta, para aquilo que você deve fazer, não, irmão. Pelo amor de Deus. Mas a Bíblia descreve o que é se vestir de uma forma que agrada a Deus. O que é se portar de uma forma que agrada a Deus.
o que é falar de uma forma que agrada a Deus. Meus queridos, a Bíblia ensina tudo. Vamos ler mais a palavra, irmãos, para a gente saber como que a gente deve se portar. Então aqui, Pedro está querendo deixar claro que mediante a palavra, que é viva e permanente em nós. Versículo 24. Pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Aqui, meus irmãos, Pedro está falando aqui da fragilidade da nossa vida. Nós vamos passar, irmãos. Nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Cada dia que passa, estamos envelhecendo. Todos nós aqui. Passou um dia, está envelhecendo mais um pouquinho. Mais um dia, envelhecendo mais. Só, meus irmãos, que louvado seja Deus. Esta palavra que nos dirige, ela não envelhece. Mas ela é firme, eficaz, para todos sempre na nossa vida. Ela nos dirige, irmãos. Ela nos conduz. Essa palavra ela é viva, ela é santa. Céus e terra passarão, mas a tua palavra permanecerá para todos sempre. Louvado seja Deus, né, irmão? Que temos uma palavra que nos conduz, que está nos ensinando essa manhã coisas práticas. É do nosso dia a dia, irmãos, é coisa que acontece com a gente. E encerrando aqui, irmãos, versículo 25. Que os salvos devem viver em amor em Cristo Jesus. Pedro aqui deixa claro aqui. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Evangelho, meus irmãos, é prática de vida. Não é só simplesmente, realmente nós irmos e virmos da igreja. Vem no culto, volta para casa. Vem no culto de novo, volta para casa e acabou. Evangelho, meus irmãos, é prática diária. Evangelho, meus irmãos, é você ter prazer de falar do nome de Cristo. Não é simplesmente pegar um simples convite e falar assim, irmão, vai lá na igreja. Como a gente fazia muito, né? Vai lá na minha igreja lá. Depois a gente vai trazer aqui um estudo, irmão, sobre como evangelizar. Como fazer uma evangelização que agrada a Deus. Quero dizer para os irmãos, para surpresa de muitos aqui, falar do nome, um exemplo, tá? Falar do nome da Igreja Reformada em Cristo está em último lugar na conversa. Mesmo, pastor? Mesmo. Primeiro você vai falar do amor de Cristo, vai falar da sua salvação, dos benefícios que há na salvação, dos atributos de Deus. Aí no final da conversa, quando você está evangelizando uma pessoa, a própria pessoa vai te perguntar, irmão, que igreja que você é? Aí você vai falar, irmão, eu sou da Igreja Reformada em Cristo, vai lá conhecer. Toma aqui o convite. Irmão, nós não fomos chamados para sermos defensores de rótulo. Viu, irmãos? Não fomos chamados para defender uma placa. Irmão, nós fomos chamados para defender o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para sairmos dali, irmão, sermos anunciadores. Irmão, se você quer ter um estilo de vida padronizado na palavra, irmãos, é o que Pedro disse aqui, vocês estão firmados numa palavra que vos foi evangelizada. E está sendo. Cada escola bíblica que a gente vem, irmãos, cada escola bíblica, cada culto, cada reunião, cada oração que fazemos, Deus está nos evangelizando. Deus está nos ensinando. Está nos moldando para sermos segundo a vontade dEle. Isso é ser evangelizado segundo a vontade do Senhor, irmãos. E eu quero dizer para a igreja, encerrando esse estudo, tenhamos um estilo de vida, irmãos, um padrão de vida segundo a vontade de Deus. Como eu disse no início do estudo, irmãos, está tudo sendo planejado já, fundamentado.
A estrada está sendo pavimentada para o anticristo dominar esse mundo. Está aí, ó. O homossexualismo crescendo cada dia mais. Homens casando com homens, mulheres casando com mulheres. Assassinatos, guerras, rumores de guerra. Tudo está acontecendo, irmão. Está aí, ó. Está patente aos nossos olhos. Não estou falando isso aqui para os irmãos se escandalizarem, não. Não. Mas uma igreja séria, bíblica, um eleito, um salvo, precisa vigiar. Meu querido, na hora que você começar a ver que o seu estilo de vida está indo para um caminho que não é o caminho de Deus, volta para cá. Volta para a Escritura. Não deixe, meu irmão, que o seu estilo de vida comece a tomar contornos de uma vida segundo o mundo aí fora. Não, irmão. Lute com todas as suas forças. Lute pela sua salvação. Lute, meu irmão, por aquilo que Deus já te deu antes da fundação do mundo. Você é salvo, irmão. Dê glória por isso. Dê glória. Ele te alcançou, Ele te chamou, te elegeu para você ter uma vida santa, um estilo de vida segundo a vontade dEle. E a cada dia, irmão, se você tiver esse estilo padronizado, santo diante de Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai te preservar. Você vai viver segundo a palavra dEle. E o nome santo dEle será engrandecido na sua vida, na sua família. E a cada dia você vai dar glória e aleluia ao nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos?